Maravilha, estamos de volta aí com o programa IMUB no seu lar, para esse momento da palavra. Quero compartilhar uma palavra com você hoje, que está no livro 2 Samuel, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eu dei como tema para essa palavra de hoje, nossos atos e suas consequências. Você vai ver aqui que o povo de Israel estava sofrendo as consequências por causa de uma atitude de Saul. E pelo um povo que nem fazia parte da linhagem do povo de Israel. Mas o povo de Israel havia feito uma aliança com esse povo. E depois Saul resolveu querer eliminar esse povo. E o povo de Israel começou a sofrer as consequências. E isso é o que acontece na minha e na sua vida, por causa de situações, por causa de propósito que nós quebramos, nós começamos a sofrer as consequências. E isso fica evidente para nós, que como o povo de Israel estava sofrendo, nós também podemos sofrer as consequências. Então nós precisamos muito estar cuidando dos nossos atos, para que nós possamos não sofrer as consequências. 2 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso 6. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. E disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoe a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termos algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Amado, você prestou atenção nessa palavra? Aqui Israel estava sofrendo as consequências pelos atos de Saul. O povo de Israel, quando estava tomando posse da terra, os amorreus veio e contou umas histórias para ele, disse que era um povo de muito longe e tal, e Israel aceitou eles ali, aceitou eles para estar convivendo juntos. Depois Saul, quando foi eleito rei, naquele zelo pela casa do Senhor, ele estava querendo eliminar esse povo. E Deus estava punindo o povo de Israel por esse ato de Saul, que estava quebrando aquela aliança. O povo de Israel tinha feito essa aliança com gibeonita. E depois Saul estava querendo eliminar eles do meio do povo de Israel. E por causa dessa ação, por causa dessa atitude de Saul, Deus estava trazendo uma consequência sobre o povo. Até a terra estava sofrendo. A palavra está dizendo aqui no versículo 1 que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul. Então o próprio Deus respondeu para Davi que era por causa da atitude de Saul. Então o que nós podemos aprender com isso? Que os nossos atos mudam a nossa história, né? Aquele povo que não
não precisava ter feito a aliança, fez. Depois Saul, no seu zelo, estava querendo eliminar essa nação, esse povo, e depois Deus estava punindo eles por causa dessa ação. Trazendo isso para a nossa vida, às vezes nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, e Deus, no seu zelo, Ele começa a punir, Ele começa a trazer para nós sérias consequências. E talvez você está vivendo isso na sua vida e você não percebeu que é por causa das suas atitudes. Talvez você fez uma aliança com o seu irmão, talvez você fez uma aliança com o seu pastor, e talvez por pouca coisa você quebrou isso, e agora você está sofrendo as consequências, porque você quebrou esse propósito, você quebrou uma aliança, talvez no seu relacionamento conjugal, talvez em alguma área da sua vida, você fez uma aliança com Deus, você fez uma aliança com uma pessoa, e agora você está quebrando isso, e as consequências, se ainda não veio, ela vem, porque Deus trata, como Deus estava tratando com o povo de Israel, estava punindo o povo de Israel, hoje não é diferente. Deus faz com que nós sofremos as consequências, até para nós acordar, até para nós sair dessa situação, para nós reconhecer, para nós pedir perdão, para nós ter uma chance de um recomeço. É tempo de recomeçar, é tempo de reconhecer onde erramos e tomar uma atitude diferente, pedir perdão para o Senhor e fazer uma aliança novamente com Deus, fazer uma aliança novamente com as pessoas que nós talvez ferimos, talvez nós tratamos mal, e isso está gerando uma grande consequência. Você está com o coração endurecido, está trazendo uma doença física, porque você não consegue liberar perdão, e isso gera consequência, pode gerar até a morte física. Então nossos atos geram consequência gravíssima. O versículo de 4 a 6 fala muito claro sobre isso aí. Fala: então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que querei que vos faça? Então o rei estava dizendo para ele: o que você quiser que eu faça, eu vou fazer. Depois o rei entregou 7 pessoas da casa de Saul para que fosse enforcado, para que Deus pudesse tirar aquela consequência de cima do povo de Israel. Amado, vamos olhar, vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Talvez os seus atos, talvez coisa que você tem falado, que você tem praticado, não tenha agradado o Senhor, e por causa disso a sua família pode estar sofrendo as consequências, você pode estar sofrendo as consequências, e você não tem atentado para isso. Olha para as suas atitudes, olha para aquilo que você praticou nos últimos dias. Vamos estar orando, porque eu tenho certeza que Deus nessa tarde, nessa noite, vai falar com você, e você vai tomar uma posição. Pai amado, Deus maravilhoso, eu quero liberar, Pai, uma palavra de bênção, uma palavra profética, Pai, para essas pessoas que estão assistindo o programa, e talvez por questão, Pai, de consequência do pecado, de desobediência, por falta de submissão, as pessoas estão sofrendo gravíssimas, Pai, consequências, e não têm abrido seus olhos, não têm acordado, Pai, para essa realidade. Mas o Espírito Santo agora, Pai, está acionando essa pessoa. O Espírito Santo agora está abrindo, Pai, a mente e o coração dessa pessoa, Pai, e ela está despertando, Pai, para tomar uma posição diante do Senhor. Senhor, eu libero uma palavra de bênção, uma palavra profética, uma palavra de cura para a alma dessa pessoa, para a glória do Senhor, Pai. Eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí o seu milagre, receba aí a sua cura, no nome de Jesus. O peso do pecado Ele levou.